sob um lençol de neve, disse K. Ele beijou a mão do sheik novamente. Quando ele viu como lhe era fácil fazer aquilo, sentiu-se satisfeito consigo mesmo. Mas uma parte de sua cabeça ainda funcionava de forma diferente, à maneira ocidental, por isso, ao mesmo tempo, ele se desprezava. Espero que me perdoe, mas antes de vir aqui, eu bebi, repetiu ele. Eu me sentia culpado por ter me recusado, durante toda a minha vida, a acreditar no mesmo Deus das pessoas não instruídas. As tias com a cabeça coberta com mantos, os tios com rosários de contas nas mãos. Havia muito orgulho na minha recusa em acreditar em Deus. Mas agora eu quero acreditar num Deus que faz essa bela neve cair do céu. Existe um Deus que concede toda a atenção à simetria oculta do mundo. Um Deus que nos fará a todos mais civilizados e aperfeiçoados. Claro que existe, meu filho, disse o sheik. Mas este Deus não está entre vocês. Ele está lá fora, na noite vazia, na escuridão, na neve que cai no coração dos proscritos. Se você quer encontrar Deus por seus próprios meios, vá em frente. Vá para a escuridão, deleite-se com a neve, use-a para se encher com o amor de Deus. Não temos nenhum desejo de desviar você desse caminho, mas não se esqueça de que homens arrogantes que se atribuem um grande valor terminam sozinhos. Deus não tem tempo para o orgulho, foi o orgulho que expulsou Satã do céu. Mais uma vez K sentiu-se dominar pelo medo de que tanto se envergonharia depois. Temia pelo que certamente iriam dizer dele quando fosse embora. Ele estava prestes a beijar a mão do sheik novamente, mas mudou de ideia. Tinha certeza de que todos à sua volta sabiam quão confuso e quão bêbado ele estava, e o desprezavam por isso. Eu quero acreditar no Deus em que você acredita e ser como você, mas como em mim é um ocidental, minha cabeça está confusa. Se as suas intenções são tão sinceras, isso é um bom começo, disse o sheik. A primeira coisa que você precisa aprender é a humildade. Como posso fazer isso? Perguntou K. Mais uma vez ele sentiu o diabo zombeteiro dentro de si. Depois da refeição da noite, todos os que querem falar comigo vêm me encontrar neste canto, nesse sofá em que você está sentado agora, disse o sheik. Cada um aqui é um irmão. Então K se deu conta de que a grande aglomeração de homens sentados nas cadeiras e nas almofadas em volta dele, na verdade, formavam uma fila para sentar-se naquele canto do sofá. Imaginou que o sheik mais queria dele era o respeito àquela fila imaginária. Então o melhor a fazer seria ir para o fim da fila e esperar pacientemente como um europeu. Tendo isso em mente, ele se pôs de pé, beijou a mão do sheik mais uma vez e foi sentar-se numa almofada do outro lado da sala. Sentado ao seu lado estava um homem baixo e amável, com molares cobertos de ouro, que trabalhava numa das casas de chá da avenida Inonu. Tão baixinho era o homem e tão aturdido estava K, que se pegou perguntando-se se o homem viera ver o sheik para se curar do nanismo. Quando ele era criança, em Missantas, havia um anão muito elegante que ia toda noite até os ciganos na praça para comprar um buquê de violetas e um único cravo. O homenzinho disse a K que o vira passando na frente de sua casa de chá mais cedo, naquele mesmo dia. Lamentou o fato de K não ter entrado e ficaria feliz se desse um pulinho lá no dia seguinte. A essa altura, o gerente da empresa de ônibus e seu amigo idoso entraram na conversa. Baixinho, disse a K, que passara maus momentos por causa de uma jovem. Ele se entregara à bebida, tornando-se rebelde a ponto de não ter mais olhos para Deus. Mas finalmente conseguira deixar tudo para trás. Antes que K pudesse perguntar, você se casou com a jovem? O gerente da empresa de ônibus acrescentou, terminamos por perceber que a jovem não era boa para nós. Então o sheik disse algumas palavras contra o suicídio. Os homens próximos a ele ouviram em silêncio, alguns acenando com a cabeça em sinal de assentimento, enquanto os três que estavam no canto continuaram aos cochichos. Houve mais alguns suicídios, disse o homenzinho, mas o Estado resolveu não nos dizer. Pela mesma razão que decide não nos dizer quando a temperatura está caindo. Eles não querem nos assustar. Mas eis a verdadeira razão para essa onda de suicídios. É porque estão vendendo essas moças a velhos funcionários. Homens a quem elas não amam. O gerente da empresa de ônibus discordou. Quando minha mulher me conheceu, disse ele, também não me amava. Então, ele falou que a onda de suicídios se devia a vários fatores. Desemprego, preços altos, imoralidade e falta de fé, por exemplo. Como concordava com tudo o que ambos os homens diziam, K começou a se sentir hipócrita. Quando o mais velho começou a cabecear de sono, o gerente estrábico o acordou. Houve um longo silêncio. Uma grande sensação de paz tomou conta de K. Eles estavam tão longe do centro do mundo que nem lhes era possível imaginar ir até lá. Enquanto se deixava fascinar pelos flocos de neve que pareciam pairar lá no céu, K começou a se perguntar se entrara num mundo sem gravidade. Quando já mais ninguém prestava atenção a K, veio-lhe um outro poema. Ele estava com seu caderno e, como aconteceu com o primeiro poema, ele se entregou totalmente à voz que soava dentro de si.
Mas, dessa vez, escreveu todos os 36 versos do poema de uma vez só. Como sua cabeça ainda estava enevoada por causa da bebida, ele não podia julgar se o poema tinha algum valor. Mas, quando uma nova onda de inspiração o arrebatou, ele se pôs de pé. E, depois de se desculpar com o sheik, saiu depressa da sala. Quando se sentou nos degraus para ler o que escrevera, pôde perceber que aquele poema, como o primeiro, era perfeito. O poema inspirava-se nos acontecimentos que K acabara de viver e testemunhar. 4 versos mencionam uma conversa com um sheik sobre a existência de Deus. Há também referências ao olhar envergonhado de K em seguida à sua menção do Deus do homem sem instrução. Algumas propostas relativas à solidão, à simetria oculta do mundo e à criação da vida. Há um homem com dentes de ouro, um estrábico e um anão gentil com um cravo na mão, todos ao seu lado contando as histórias de suas vidas. Perturbado com a beleza de suas próprias palavras, K não pôde deixar de se perguntar: o que significa tudo isso? Parecia ser um poema que outra pessoa escrevera. Era por isso, pensou ele, que conseguia ver sua beleza, mas ao mesmo tempo achá-lo bonito era um verdadeiro choque, considerando o seu conteúdo, considerando sua própria vida. Como entender a beleza desse poema? A luz da escadaria desligou automaticamente e ele ficou mergulhado na escuridão. Quando encontrou o botão e ligou novamente a luz, deu uma última olhada no caderno e lhe ocorreu o título: Simetria Oculta. Mais tarde apontou a rapidez com que aquilo acontecera como uma prova de que aquele e todos os outros poemas que se seguiram não eram, assim como o próprio mundo, criação sua. Com isso em mente, ele iria movê-lo para a posição do primeiro poema, para o eixo da razão. Se Deus não existe, como você explica todo o sofrimento dos pobres? A triste história de Necip e Ikram. Ao sair da casa de Sua Excelência, K tomou o caminho do hotel e, enquanto avançava penosamente na neve, seus pensamentos se voltaram para Ipek. Não iria demorar para vê-la, pensou. Na avenida Halit Passa, passou primeiro por um grupo de pessoas que faziam campanha pelo Partido do Povo, depois por um grande grupo de estudantes que voltava do curso pré-vestibular. Os estudantes conversavam sobre o que iriam ver na televisão aquela noite e como fora fácil enganar o professor de química. Eles cutucavam uns aos outros tão impiedosamente quanto K e eu na idade deles. K viu uma mãe e um pai levando pela mão o filho, que estava aos prantos. Acabavam de sair de um edifício onde tinham ido ao dentista com a criança. Pelas roupas que usavam, percebia-se que o casal mal tinha meios para sobreviver, mas decidira que o querido filho não iria a um serviço público de saúde, mas consultar um dentista particular, esperando que o tratamento fosse menos doloroso. Pela porta aberta de uma loja que vendia meias femininas, tecidos de algodão, lápis de cor, pilhas e fitas de áudio, ouviu mais uma vez a canção de Pepino de Capri, Roberta, e se lembrou de tê-lo ouvido no rádio quando era criança, numa ocasião em que seu tio fora passear com ele às margens do Bósforo. Como seu coração começasse a planar alto, K teve a impressão de que um novo poema estava a caminho. Entrou na primeira casa de chá que encontrou e, sentando-se à primeira mesa vazia, pegou o lápis e o caderno. Depois de fitar com olhos marejados a página vazia por algum tempo, reconsiderou aquela impressão. Na verdade, nenhum poema estava a caminho, mas aquilo não o desanimou nem um pouco. A casa de chá estava lotada de desempregados e estudantes, e, ao seu redor, as paredes se mostravam todas cobertas não apenas de paisagens suíças, mas também com cartazes de teatro, cartoons de jornal, recortes variados, um edital de um concurso público e uma tabela dos jogos de futebol a serem disputados pela equipe de Cars. O resultado das partidas já realizadas, na maioria das quais o time perdera, estava escrito em diferentes caligrafias. Ao lado do 6-1 para a equipe de Erzurum, alguém escreveu os versos que K incorporaria ao Toda a Humanidade e as Estrelas. O poema que escreveria no dia seguinte, sentado a uma mesa da casa de chá Irmãos Felizes. Mesmo que sua mãe descesse do céu para pegá-lo nos braços, mesmo que seu pai malvado a deixasse ir sem uma surra ao menos por uma noite, ainda assim você ia continuar sem tostão. Sua merda congelaria, sua alma murcharia. Não há esperança. Se você tem o azar de viver em Cars, melhor é dar descarga e descer vaso abaixo. Ele sorria, contente, enquanto copiava esses versos no caderno, quando Necip, que estava numa mesa do fundo, se juntou a ele. Por sua expressão dava para perceber que estava espantado de ver K naquele lugar e parecendo tão satisfeito. Estou tão feliz por você estar aqui, disse Necip. Você está escrevendo um poema? Queria pedir desculpas por meus amigos, principalmente pelo que o chamou de ateu. É a primeira vez na vida deles que se vêem frente a frente com um não crente. Mas me parece que você não poderia ser de fato ateu, porque é uma pessoa muito boa. Ele disse mais algumas coisas que não conseguia dizer antes.
Ele e seus amigos tinham faltado à aula para assistir ao show no teatro naquela noite, mas iam se sentar bem no fundo porque, naturalmente, não queriam ser vistos na televisão pelo diretor da escola. Nessip estava feliz e orgulhoso por ter matado a aula para ir encontrar os amigos no Teatro Nacional. Todos eles sabiam que K ia recitar um poema no teatro. Todo mundo em Kars escrevia poemas, mas K era a primeira pessoa que Nessip conhecera a ter seus poemas publicados. Ele podia oferecer um chá a K, ou não. K explicou que estava sem tempo. Nesse caso, só vou lhe fazer uma pergunta, uma última pergunta, disse Nessip. Não sou como meus amigos, não estou querendo desrespeitar você, só estou com muita curiosidade. Sim. Nessip acendeu um cigarro com mãos trêmulas. Se Deus não existe, isso significa que o céu também não existe. Isso significa que os pobres do mundo, esses milhões que vivem na pobreza e na opressão, nunca irão para o céu. E se é assim, então como você explica todo o sofrimento dos pobres? Para que estamos aqui e por que temos de suportar tanto sofrimento? É tudo em vão? Deus existe, e o céu também. Não, você está dizendo isso só para me confortar, porque você sente pena de nós. Tão logo esteja de volta à Alemanha, vai começar a pensar que Deus não existe, como fez antes. Pela primeira vez em muitos anos, estou muito feliz, disse K, porque eu não posso acreditar nas mesmas coisas que você. Porque você pertence à inteligência, disse Nessip. As pessoas da inteligência nunca acreditam em Deus. Elas acreditam naquilo em que os europeus acreditam e se acham melhores do que as pessoas comuns. Eu posso pertencer à inteligência da Turquia, disse K, mas na Alemanha sou um zero à esquerda. Lá eu estava me acabando. Os belos olhos de Nessip voltaram-se para dentro, e era evidente que K, ou pelo menos era evidente para K, os belos olhos de Nessip voltaram-se para dentro, e era evidente para K que o jovem estava refletindo sobre seu caso, tentando se colocar em seu lugar. Então, por que você ficou irritado com seu país e fugiu para a Alemanha? Perguntou. Vendo o rosto de K murchar, ele disse, não se preocupe, de qualquer jeito, se eu fosse rico, teria tanta vergonha de minha situação que iria acreditar mais ainda em Deus. Um dia, se Deus quiser, todos seremos ricos, disse K. Não é tão simples como você diz. É isso que eu acho. Tampouco sou tão ingênuo assim, e não quero ser rico. O que eu quero é ser escritor. Estou escrevendo um romance de ficção científica. Ele pode ser publicado num dos jornais de Kars, o Lança. Mas não quero ser publicado num jornal que vende 75 exemplares. Quero ser publicado num jornal de Istambul, que vende milhares. Tenho um resumo do romance aqui comigo. Se eu ler para você, você pode me dizer se acha que tem condição de ser publicado num jornal de Istambul? K consultou o relógio. É bem curto, disse Nessip. As luzes se apagaram e toda a cidade mergulhou na escuridão. A única luz na casa de chá era a do aquecedor. Nessip correu até o balcão e pegou uma vela. Acendeu-a, fixou-a num prato com algumas gotas de cera e pôs sobre a mesa. Tirando algumas folhas de papel amassado do bolso, começou a ler numa voz hesitante, parando de vez em quando para engolir em seco, excitado. No ano 3579 havia um planeta vermelho que ainda não tínhamos descoberto. Seu nome era Gazali. Seu povo era rico e sua vida era muito mais fácil que as nossas atualmente, mas, ao contrário do que os materialistas poderiam imaginar, suas vidas ricas e fáceis não proporcionavam nenhuma satisfação espiritual aos habitantes do planeta. Ao contrário, todos viviam angustiados com a questão do ser e do nada, do homem e o universo, de Deus e seu povo. E então aconteceu que muitos gazalianos viajaram para o mais remoto canto de seu planeta para fundar o Liceu Islâmico para o estudo da ciência e da oração. Eles aceitavam apenas os alunos mais inteligentes e mais aplicados. 2 amigos íntimos frequentavam esse liceu, inspirados em livros escritos 1600 anos antes, livros que esclareciam tão maravilhosamente a questão Oriente e Ocidente que poderiam ter sido escritos no dia anterior. Eles se chamavam um ao outro Nessip e Fazil. Juntos liam e reliam o Grande Oriente, o mais perfeito livro de seu venerado mestre. E, à noite, se encontravam secretamente na cama de Fazil, que era a de cima do beliche, onde, sob as cobertas, ficavam deitados lado a lado, olhando os flocos de neve azuis caírem no teto de vidro acima deles, desaparecendo como se fossem planetas. Então cochichavam ao ouvido um do outro sobre o sentido da vida e sobre as coisas que esperavam fazer quando ficassem mais velhos. Os maldosos tentavam em vão conspurcar aquela amizade pura com piadinhas maliciosas inspiradas pela inveja, mas um dia uma sombra caiu sobre eles. Aconteceu
Aconteceu que os dois apaixonaram-se ao mesmo tempo pela mesma jovem, uma donzela chamada Icrã. Mesmo quando descobriram que o pai de Icrã era ateu, não conseguiram se curar de seu desesperado anelo. Muito ao contrário, seu amor se tornou ainda mais intenso. E foi assim que ambos chegaram à conclusão de que não havia mais lugar em Gazali para os dois. No fundo do coração sabiam que um deles teria de morrer. Mas então fizeram o seguinte pacto: depois de passar algum tempo no outro mundo, independentemente de quantos anos-luz distasse deste mundo, aquele que morresse deveria voltar a este mundo para visitar um amigo ainda vivo e responder às suas perguntas mais urgentes sobre a vida após a morte. Quanto à questão de quem mataria quem e de como se faria isso, eles não conseguiram chegar a uma decisão, principalmente porque ambos sabiam que a verdadeira felicidade só seria possível para aquele que sacrificasse a própria vida pela do outro. Então, por exemplo, se um deles, digamos que fosse Fazil, dissesse: vamos enfiar a mão em soquetes ao mesmo tempo para nos eletrocutarmos. Nessip logo veria o que estava acontecendo. Um esperto truque que Fazil inventara para se sacrificar pelo amigo. Com toda certeza, Fazil tomaria providências para que o soquete de Nessip estivesse desconectado. Depois de muitos meses de hesitações, meses que lhes causaram muito sofrimento, o problema foi resolvido em questão de segundos. Ao voltar de suas aulas noturnas, Nessip encontrou seu querido amigo morto em sua cama, crivado de balas. No ano seguinte, Nessip se casou com Icrã, e na noite do casamento contou-lhe o que se passara entre ele e seu amigo, e que um dia Fazil iria voltar do mundo dos espíritos. Icrã lhe contou que, na verdade, amara Fazil. Depois da sua morte, ela chorara durante dias, chorara tanto que correra sangue de seus olhos, e só se casara com Nessip porque era amigo de Fazil, e havia entre eles uma certa semelhança. Decidiram não consumar o casamento e manter essa decisão até Fazil voltar do outro mundo. Com o passar dos anos, porém, começaram a se desejar. Primeiro era uma atração espiritual, depois tornou-se física. Certa noite, durante uma inspeção interplanetária, quando apontavam seus fachos de luz para uma cidade da Terra conhecida pelo nome de Kars, eles não conseguiram mais se controlar. Caíram um nos braços do outro como loucos e se amaram apaixonadamente. Vocês podem pensar que isso significa que tinham esquecido Fazil, cuja lembrança por tanto tempo os atormentou como uma dor de dente, mas não o tinham esquecido e a vergonha em seus corações os alarmava à medida que crescia a cada dia. Certa noite, os dois acordaram de repente, tendo ambos decidido ao mesmo tempo que aquele coquetel de medo e outras emoções iria acabar por destruí-los. No mesmo instante, a televisão no outro extremo da sala ligou sozinha, e lá, brilhando intensamente, a figura fantasmagórica de Fazil tomou forma. Os tiros mortais em sua testa pareciam recentes, e de seu lábio inferior e de outras feridas ainda gotejava sangue. Sou torturado pela dor, disse Fazil. Não há um único canto do outro mundo que eu não tenha visto. Vou escrever sobre essas viagens detalhadamente, inspirando-me nas Vitórias de Meca, de Ghazali, e em Ibn Arabi, disse Nessip. Recebi os maiores elogios dos anjos de Deus e viajei para o que se considera como sendo o plano mais alto do céu. Presenciei os terríveis castigos que são aplicados no inferno a ateus engravatados e a arrogantes colonistas positivistas, que fazem pouco das pessoas comuns e de sua fé, mas em toda parte a felicidade me escapava, porque meu espírito estaria aqui, com vocês. Marido e mulher ficaram siderados por uma admiração cheia de temor ao ouvir o triste fantasma. O que me fez tão infeliz durante todos esses anos não foi imaginar que um dia eu os veria tão felizes juntos como os vejo esta noite. Ao contrário, eu almejava pela felicidade de Nessip, mais que pela minha própria. Por causa da profunda afeição que havia entre nós, fomos incapazes de encontrar uma forma de nos matarmos. Fosse a nós mesmos, fosse um ao outro. Porque cada um de nós prezava mais a vida do outro que a própria. Era como se ambos usássemos uma armadura que nos tornava imortais. Como isso me fazia feliz. Mas minha morte me mostrou que eu estava errado em acreditar nesse sentimento. Não, exclamou Nessip. Nunca dei mais valor à minha própria vida que à sua. Se isso fosse verdade, eu não teria morrido, disse o fantasma de Fazil. E você nunca teria se casado com a bela Icrã. Eu morri porque você alimentava um desejo secreto, um desejo tão secreto que você escondia até de si mesmo, o desejo de me ver morto. Nessip refutou veementemente essa acusação, mas o fantasma não quis ouvir. Não foi apenas a suspeita de que você desejava a minha morte que me privou da paz no outro mundo, disse o fantasma, mas foi o fato de você ter participado de meu assassinato, pois foi você quem, traiçoeiramente, atirou em minha cabeça.
E aqui, quando eu estava na cama dormindo. E eu tinha outro medo também, o medo de que você estivesse agindo como agente dos inimigos do Sagrado Corão. Àquela altura, Necip desistira de contestar as acusações e se mantinha calado. Só há um modo de me libertar do sofrimento e me reconduzir ao céu, e só por esse mesmo modo você poderá livrar-se da suspeita desse crime abominável, disse o fantasma. Descubra meu assassino, seja lá quem for. Em 7 anos e 7 meses não encontrarão um único suspeito. E quando você descobrir quem me matou ou desejou a minha morte, quero que o crime seja vingado, olho por olho. Enquanto esse miserável continuar impune, não terão paz nessa vida. Nem haverá paz para você nesse mundo passageiro em que vocês insistem em chamar de verdadeiro mundo. Nem Necip, nem Ikram souberam o que responder e eles ficaram olhando atônitos. Aos prantos, o fantasma desaparecera. E então, o que aconteceu depois? Perguntou K. Ainda não decidi, disse Necip. Mas se eu escrever a história inteira, você acha que eu poderia vendê-la? Quando ele viu que K hesitava, acrescentou: ouça, cada linha que escrevo vem do fundo do meu coração. Todas elas expressam minhas mais profundas convicções. O que essa história significa para você? O que sentiu quando a li para você? Ela me tocou profundamente porque me mostrou que você acredita de todo o coração que este mundo nada mais é que uma preparação para o outro mundo. Sim, eu acredito nisso, disse Necip alvoroçado. Mas isso não é o bastante. Deus quer que sejamos felizes neste mundo também, mas isso é a coisa mais difícil. Eles ficaram em silêncio, refletindo sobre a coisa mais difícil. Depois de um instante voltou a luz, mas as pessoas da casa de chá continuaram tão caladas como estavam na escuridão, e a tela da televisão continuou escura, e o proprietário começou a esmurrá-la. Já faz 20 minutos que estamos sentados juntos aqui, disse Necip. Meus amigos devem estar morrendo de curiosidade. Quem são os seus amigos? Perguntou K. Um deles é Fazil? E esses são seus verdadeiros nomes? Não, claro que não. Estou usando um nome de guerra da mesma forma que o Necip da história. Você não é um policial? Pare de me interrogar. Quanto a Fazil, ele se recusa a vir a um lugar como este, assumindo ares misteriosos. Fazil é o mais religioso do nosso grupo e é a pessoa em quem mais confio neste mundo. Mas ele receia que, se envolver em política, termine fichado pela polícia e expulso da escola. Ele tem um tio na Alemanha que vai mandar buscá-lo, e nós gostamos um do outro tanto quanto os rapazes da história. Portanto, se alguém me matasse, tenho certeza de que ele me vingaria. Na verdade, a coisa se passa exatamente como na lista. Ele tem um tio na Alemanha que vai mandar buscá-lo, e nós gostamos um do outro tanto quanto os rapazes da história. Portanto, se alguém me matasse, tenho certeza de que ele me vingaria. Na verdade, a coisa se passa exatamente como na história. Somos tão ligados que, por mais distantes que estejamos um do outro, sabemos com certeza o que o outro está fazendo. Então, o que Fazil está fazendo agora? Fez Necip, assumindo uma pose estranha. Ele está no alojamento de estudantes lendo. Quem é Ikram? Esse nome também não é verdadeiro. Mas não é um nome que ela adotou, é um nome que nós lhe demos. Alguns de nós escrevemos o tempo todo poemas e cartas de amor para ela, mas não temos coragem de enviá-los. Se eu tivesse uma filha, queria que ela fosse tão bonita, tão inteligente e corajosa quanto ela. Ela é a líder das jovens que se recusam a descobrir e não tem medo de nada. Pensa por conta própria. Para falar a verdade, no começo ela era uma infiel. Isso porque estava sob a influência do pai ateu. Era modelo em Istambul e a televisão mostrava o traseiro, exibia as pernas. Veio para cá fazer um comercial de shampoo para a televisão. No comercial, ela ia andando pela avenida Ahmed Muhtar, o Conquistador. A rua mais pobre e suja de Kars, mas também a mais bonita. Então, quando parou diante da câmera, devia sacudir como uma flâmula os magníficos cabelos castanhos que lhe desciam até a cintura e dizer: mesmo na sujeira da bela cidade de Kars, meus cabelos continuam limpos e brilhantes graças a Blendax. O comercial ia ser exibido por toda parte, o mundo inteiro iria rir de nós. Naquela altura, o caso do manto do Instituto de Educação tinha acabado de estourar e 2 moças viram Ikram na televisão e a reconheceram pelas fotografias das revistas de fofocas que falavam sobre seu comportamento com os rapazes ricos de Istambul. As moças a admiravam em segredo, então a convidaram para um chá. Ikram aceitou, embora para ela aquilo não passasse de uma grande brincadeira. Ela logo ficou muito entediada com as moças, e sabe o que ela lhes disse? Se a sua religião... Não, ela não disse nossa religião, ela disse a sua.
Se a sua religião exige que vocês escondam seu cabelo e o Estado proíbe o uso do manto na cabeça, por que vocês não fazem como fulana? Aqui ela falou o nome de uma cantora de rock estrangeira, e raspam o cabelo e usam um brinco no nariz. Aí o mundo inteiro iria acordar e tomar conhecimento. Nossas pobres meninas ficaram tão perplexas em ouvir tais afrontas que nem ao menos conseguiram deixar de rir com ela. Isso tornou Ikram ainda mais ousada. Então ela disse: esses mantos fazem vocês voltarem para a Idade Média. Por que vocês não os arrancam e mostram seus belos cabelos? E quando Ikram estava prestes a tirar o manto da garota mais tola, sua mão ficou paralisada. De repente, Ikram se jogou aos pés da garota tola. Essa garota é irmã de um colega nosso, e ele é tão estúpido que até os retardados o chamam de retardado, e pediu-lhe perdão. Ikram voltou no dia seguinte, depois no outro, e terminou por se juntar a elas, em vez de voltar para Istambul. Ela é uma das santas que vão ajudar a transformar o manto na bandeira das mulheres muçulmanas oprimidas da Anatólia. Pode tomar nota. Então, por que você não disse nada sobre ela na história, exceto que ela era uma donzela? Perguntou K. Porque Necip e Fazil não pediram sua opinião antes de resolverem se matar por causa dela. Houve um silêncio carregado de tensão, durante o qual Necip levantou seus olhos, um dos quais, dentro de 2 horas e 3 minutos, iria ser estourado por uma bala. Ele olhou para a rua escura para ver a neve cair devagar, como um poema. Então sussurrou: olha ela lá. É ela. Quem? Ikram. Ela está ali, na rua. Não vou discutir minha fé com um ateu. Uma caminhada na neve com Kadif. Ela estava usando uma capa de chuva roxa, os olhos escondidos por trás de óculos escuros futuristas, e usava na cabeça um daqueles mantos comuns que K vira centenas de mulheres usando desde que ele era criança e que agora era o símbolo do Islã político. Quando viu que a jovem que entrava na casa de chá vinha diretamente em sua direção, K se pôs de pé de um salto, como se o professor tivesse acabado de entrar na sala de aula. Sou Kadif, a irmã de Ipek, disse a mulher, esboçando um sorriso. Todos o estão esperando para o jantar. Meu pai me mandou avisá-lo. Como você sabia que eu estava aqui? Perguntou K. Em Kars, todo mundo sempre sabe tudo o que está acontecendo, disse Kadif. Agora ela não estava de modo algum sorrindo. Se estiver acontecendo em Kars, é claro. K percebeu uma certa angústia em seu semblante, mas não tinha ideia de sua causa. Necip fez as apresentações. Apresento-lhe meu amigo poeta e romancista, disse ele. Eles trocaram um rápido olhar, mas não se apertaram as mãos. K viu naquilo um sinal de tensão. Muito depois, rememorando esses acontecimentos, ele iria concluir que a omissão era em respeito ao código islâmico. Necip ficou branco, feito um lençol, olhando para Kadif como se estivesse diante de uma Ikram recém-chegada do espaço sideral. Mas os modos de Kadif eram tão comuns que nenhum homem, na casa de chá apinhada de gente, se voltou para olhá-la. Além disso, ela não era tão bela quanto a irmã. Mas andando pela neve com ela na Avenida Ataturk, K se sentia muito feliz. Ela estava envolta num manto e, embora seu rosto fosse mais comum que o da irmã, era agradável e harmonioso. Quando ele olhou para ela diretamente nos olhos, castanhos como os de Ipek, sentiu que podia lhe falar abertamente, o que a tornava atraente para ele, tanto que sentiu como se estivesse traindo sua irmã mais velha. Primeiro, para a surpresa de K, eles conversaram sobre meteorologia. Kadif sabia tudo sobre o assunto. Desfiava os detalhes como um desses velhos que passam o dia inteiro ouvindo rádio. Ela lhe disse que a frente de baixa pressão vinda da Sibéria iria durar mais 2 dias, que se a nevasca continuasse as estradas ficariam fechadas por outros 2 dias, que caíra 160 centímetros em Sarikams, e que os habitantes de Kars não acreditavam mais em boletins meteorológicos. Na verdade, disse ela, todos estavam comentando o fato de que o Estado, para não alarmar a população, normalmente noticiava temperatura 5 ou 6 graus acima da real. Ninguém tinha dito isso a K. Ela contou que, quando crianças, em Istambul, ela e Ipek sempre torciam para que a neve continuasse. A visão da neve fazia-a pensar como a vida é curta e bela, e que, apesar de todos os desentendimentos, as pessoas tinham muito em comum. Comparado com a eternidade e a grandeza da criação, o mundo em que viviam era muito limitado. Era por isso que a neve reunia as pessoas. Era como se lançasse um véu sobre os ódios, a ganância e a violência, fazendo todos se sentirem mais próximos uns dos outros.
Eles ficaram em silêncio por algum tempo. Todas as lojas da rua Serrit Saint-Just-Topel estavam fechadas, e eles não viram viva alma. Aquela caminhada na neve com Cadif provocou em K tanto ansiedade como alegria. Ele mantinha os olhos fixos nas luzes da vitrine de uma loja no final da rua.